Boa noite a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas a esta casa que nos acolhe com muito amor, com muito carinho nesta noite de sexta-feira, para que todos nós possamos ser atendidos em nossas mais íntimas necessidades aqui neste trabalho espiritual, que todos nós temos a oportunidade de participarmos e de vivenciarmos nesta fraternidade luminosa e amorosa. Eu sempre gosto de começar a palestra agradecendo a presença de cada um que se predispôs a sair de suas casas hoje e se darem, melhor dizendo, esta oportunidade para se conhecerem, também para receberem todo este amparo da espiritualidade maior. Hoje é dia 2 de fevereiro, 2024, sexta-feira, e nós temos como título da nossa palestra Os Mensageiros. E esse tema foi escolhido com muito carinho para trazermos aqui neste nosso diálogo na noite de hoje, pois justamente nós temos em nossos cinemas, as salas de cinema, a exibição do filme Os Mensageiros, a continuação do filme Nosso Lar. O filme Os Mensageiros estreou no dia 25 de janeiro, foi quinta-feira passada, e atinge um marco muito surpreendente para o cinema nacional. Em um único final de semana, mais de 500 mil espectadores puderam prestigiar na exibição, nessa primeira etapa, a película, este filme. Isso é um feito muito surpreendente, porque desde a época da pandemia é a melhor abertura do cinema nacional. E são números tão grandiosos que fazem jus também à obra do Chico Xavier, a obra inspiração para o filme. Todos nós já ouvimos falar do livro Nosso Lar. É o livro do Chico Xavier mais vendido em nosso país. Já foi traduzido para 12 idiomas e é encontrado em 42 países. Só no nosso país são mais de 2.300.000 vendas deste livro. E o primeiro filme, Nosso Lar, estreou no cinema brasileiro em 2010 e atingiu a marca surpreendente de 1.400.000 espectadores em 10 dias de exibição. E durante o período que ficou em cartaz, atingiu a marca de 4 milhões de pessoas que assistiram ao filme. E com os streamings, TV a cabo, estima-se que 40 milhões de pessoas assistiram o filme Nosso Lar. Eu nem vou perguntar aqui quem já assistiu, porque eu sei que a maioria já teve a oportunidade de, se não ter lido o livro, pelo menos ter visto o filme. Então, é uma força muito grandiosa este cinema espírita que nos conecta com a vida após a vida, pois é justamente a obra A Vida no Mundo Espiritual que André Luiz, o Espírito que trouxe toda esta mensagem do plano espiritual para nós, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e por isso nós temos hoje a oportunidade de conversarmos sobre esta obra, Os Mensageiros. Claro que para um filme não é possível trazer todos os detalhes que são contidos num livro, por isso fica claro a sugestão de leitura. Aqui eu vou fazer um passeio com vocês sobre a temática do livro, quais são as reflexões que ele nos traz, e fica também o convite para quem ainda não foi ao cinema, prestigie o cinema nacional e o cinema com a temática espírita, que para nós é um marco muito importante. André Luiz é o espírito que trouxe a obra Os Mensageiros através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mediunidade esta
chamada de psicografia, ou seja, a escrita. André Luiz, segundo os próprios relatos no livro, também o prefácio feito por Emmanuel no Nosso Lar, nos diz que André Luiz, em sua existência na Terra, antes então de ditar as obras, foi um médico muito conhecido, um médico muito famoso e um pesquisador de renome internacional. Só que André Luiz não era o seu nome enquanto encarnado. Foi necessário que usasse um pseudônimo. A identidade de André Luiz enquanto encarnado não nos é revelada, embora haja algumas suposições, mas que irá permanecer nesse campo, pois para nós o que importa é a mensagem trazida. E justamente o nome André Luiz é trazido para a assinatura da obra, justamente para que não houvessem problemas em relação à sua família, em relação às pessoas aqui ainda encarnadas, como aconteceu com Humberto de Campos, que a família processou o médium Chico Xavier pelo uso do nome. E aí Humberto de Campos passa a assinar como Irmão X. Então são coisas que a justiça nossa ainda não prevê. Será que é possível? Nós sabemos que é possível um desencarnado trazer as suas mensagens. Mas como enquadrar isso dentro da lei? A quem pertencem os direitos? Porque a família queria os direitos autorais de Humberto de Campos. Então, para que evitasse esse problema, o nome adotado para este espírito médico de renome internacional é André Luiz. E é por isso que Emmanuel, no prefácio de Nosso Lar, nos diz o seguinte: por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então, este é o preâmbulo. E o mais interessante quando nós falamos de André Luiz, também conhecido como o repórter da espiritualidade, pois nunca antes foi visto com tantos detalhes o funcionamento de uma colônia espiritual, de como funciona esta vida após a vida. Nós muitas vezes ouvimos a expressão a vida após a morte. Com André Luiz nós vamos substituir vida após a vida, pois é trazido com tantos detalhes que são realmente impressionantes. Inclusive, uma pesquisa de 2013 com cientistas brasileiros foi catalogado todo o ensinamento da obra de André Luiz e algumas apenas foram confirmadas 60 anos depois. Que conhecimento maravilhoso é esse que foi trazido para nós e que a própria ciência da Terra ainda demorou certo tempo para poder, então, comprovar aquilo que era dito. E dentre a obra mais famosa, como nós mencionamos, encontramos Nosso Lar. Através da médium Eigorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, nós tivemos a oportunidade de conhecer o mapa da cidade colônia Nosso Lar. A médium, enquanto encarnada em desdobramento, ou seja, quando a sua alma se emancipa do corpo, seja durante o sono, seja durante algum trabalho mediúnico, ela teve a oportunidade de visitar a colônia e, através das suas impressões, das visitas que ela fez, foi possível, então, o desenho do mapa desta cidade, formada dentro de uma estrela de 6 pontas, sendo a governadoria o maior edifício, com torres tão altas que parecem atingir o céu, no centro dessa estrela, e em cada ponta os seus ministérios. E é interessante saber desse planejamento da cidade, como ela acontece. E são vários departamentos, são vários ministérios, cada um com a sua função. Quem acompanhou a história de André Luiz no Nosso Lar
sabe que ele teve uma grande oportunidade em sua vida de redenção, oportunidade de compreensão espiritual. Pois ao mesmo tempo em que ele nos traz detalhes de como funciona esta cidade no plano espiritual, de como funciona as atividades, os trabalhos no astral, nós vamos acompanhar também a sua própria transformação. É a transformação de um homem que, enquanto encarnado, assim como nós, tem vícios, tem dificuldades, tem maus pensamentos, tem ações que se arrependem, e todos nós temos sempre a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de aprender com os erros. E André Luiz, assim como nós, teve esta oportunidade. Isento de sofrimento? Não, porque o sofrimento diz respeito ao nosso próprio estado de alma, diz respeito ao entendimento que nós temos. E André Luiz teve as suas fases também de perceber o quanto estava equivocado em algumas formas de enxergar o mundo. E após o seu desencarne, começa então o processo de sublimação do seu espírito. E nós vamos acompanhar toda essa trajetória nesta grande obra que inicia em nosso lar. E o mais interessante que são os relatos trazidos para nós, que são muitas situações que nós nos enxergamos. André Luiz, ao desencarnar, deixou na terra a sua esposa viúva, deixou seus filhos, deixou a sua profissão, os seus bens. E quem leu o Nosso Lar sabe que num determinado momento ele tem permissão para visitar novamente a sua família. E ele já encontra um cenário muito mudado. A sua esposa já havia se casado novamente. E aquele orgulho, aqueles ciúmes, a vaidade? Então André Luiz precisa entender que aquilo que vivenciou na Terra era uma oportunidade, mas que teve um término. E a partir dali, novas oportunidades aconteceriam. E após 8 anos, como ele próprio nos relata, nas zonas mais inferiores da crosta terrestre, ainda vagando nos seus próprios pensamentos, no seu arrependimento, porque André Luiz desencarna numa condição de suicida. E ele fica realmente em choque ao ser chamado de suicida. Como que um médico, como que uma pessoa tão instruída poderia ser recebido dessa forma? Mas ele entende que era o ato involuntário. E o que seria esse ato involuntário? Toda aquela força mental que nós carregamos conosco, que dia a dia vão minando as nossas potencialidades, os vícios, o desregramento, que vai ocasionando más condutas. E lembrando que cada um de nós sabe qual é a nossa medida. A minha medida é diferente da medida do meu próximo. Cada um sabe aquilo que lhe faz mal. E às vezes nós insistimos nesse mal por uma fuga, por não enxergarmos a realidade, justamente para não sofrermos. Só que as consequências que nós sabemos, tudo há uma consequência dos nossos atos, tanto para o bem quanto para o não bem. E André Luiz passa 8 anos nessas zonas inferiores, remoendo os seus próprios pensamentos, até que um dia, não aguentando mais, se arrepende e pede perdão e pede socorro. E é resgatado, então, pela equipe espiritual de nosso lar. Isso para nós é muito valioso, porque saber pedir ajuda também é muito importante. Pois muitas vezes nós nos encontramos em situações que nos trazem uma cegueira momentânea, uma falta de direção, uma falta de entendimento. E por outro lado temos também o orgulho nosso que nos impede de pedir a ajuda.
o orgulho de não querer demonstrar para o outro que necessitamos, que momentaneamente estamos, na nossa visão equivocada, fracos. Mas, na verdade, todos nós podemos estender as mãos uns aos outros. Assim como nós estendemos em ajuda, há um momento em que nós também necessitamos. E esta é a chave do progresso, é quando André Luiz, então, adentra o reino, a colônia, a espiritualidade de nosso lar. E nosso lar é apenas uma das colônias espirituais existentes ao redor da Terra. Existem várias. Nosso lar é apenas mais uma, e que se torna famosa justamente pela obra psicografada para nós. Nosso lar é localizado no estado do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo existem também outras colônias, sendo talvez uma das maiores o Centro de Confraternização Universal, localizado no centro da cidade. E são vários, Hospital Esperança, tantas outras cidades. Em Santos nós temos Alvorada Nova e por aí vai. Na Amazônia, no próprio Pantanal, Europa, vários lugares do mundo possuem as suas correspondências em espiritualidade. O que é interessante falarmos também deste espírito André Luiz, da sua grandiosidade, após passar por todos esses obstáculos, se predispôs a narrar a sua própria dor, a sua própria transformação e a sua própria iluminação. E isso é um ato de muita humildade, pois através da mediunidade de Chico Xavier, onde foi necessário um tempo para que se ajustassem médium e espírito, aproximadamente 2 anos, André Luiz se aproximando de Chico Xavier para trazer a psicografia. E isso para nós é algo que nos causa certo espanto, pois Chico Xavier, com aquela mediunidade que todos nós conhecemos e reconhecemos, ainda precisou de 2 anos para a afinidade mais justa. Então isso mostra o empenho nesse trabalho. E André Luiz deixa um legado para nós de dezenas de obras, sendo que as 13 principais compõem uma série chamada A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Nosso Lar é de 1944 e A Vida Continua de 1968. Cada livro é independente entre si, então nós podemos ler em qualquer ordem sem prejudicar o entendimento. Mas é recomendado iniciarmos por Nosso Lar, pois nós temos a oportunidade de compreender a própria evolução do espírito, como André Luiz chega após o desencarne na espiritualidade e como ele começa a desenvolver os seus trabalhos. Dentre estas obras todas, nós temos então Os Mensageiros, também de 1944, como a segunda obra, e aí nós já temos um André Luiz modificado, já não é mais aquele que chega sofrendo, querendo respostas. Claro que respostas, ao longo de todas as obras, ele vai querer muitas. E é por isso que é chamado de o repórter da espiritualidade. Pois ele acaba sendo os nossos olhos nessa investigação e nessas perguntas. Mas, no livro Os Mensageiros, nós já encontramos o servidor, alguém que compreende que é necessária uma mudança. Ele já não tem mais tempo a perder. Ele já compreendeu a sua tarefa, compreendeu o que passou e a partir daí ele inicia então a sua missão de trabalho. E esse trabalho vai acontecer também em nosso lar, como na própria terra. A partir de então, André Luiz começa a ter um livre trânsito entre a colônia espiritual e o nosso planeta. Ou melhor dizendo, entre nosso lar, que pertence ao planeta Terra na pátria espiritual,
assim como aqui na terra entre os encarnados. Depois nós temos os missionários da luz, obreiros da vida eterna. Nós vamos ter no quinto livro, No Mundo Maior, onde André Luiz vai tratar conosco dos aspectos psíquicos. Fazer um estudo da mente humana é algo impressionante e mostra o quanto a espiritualidade atua na ajuda de cada um. Aquele momento do nosso sono, que nós chegamos em casa e dá aquele sono, aquele torpor, que a gente precisa dormir e não sabe o porquê. A espiritualidade se aproveita desses momentos para nos tratar, para nos cuidar, para impedir que façamos talvez algo que pudesse ocasionar algo pior. E André Luiz vai relatar sobre este socorro espiritual no livro No Mundo Maior. Depois tem o sexto livro, Libertação, e eu confesso para vocês que Libertação é um livro que, após lermos, a nossa vida se modifica. Façam essa experiência. Nós vamos nos sentir muito mais próximos da equipe espiritual. Libertação é um dos meus livros favoritos. Já li e reli aproximadamente umas 5, 6 vezes. Pois sempre que temos a oportunidade de ler, um aprendizado novo chega até nós. E neste livro, André Luiz vai tratar de um caso de obsessão espiritual que perdura 1.200 anos. E é necessário pôr um fim nesse ciclo de obsessão. E como que funciona? Como acontece? Isso é tratado neste livro. E o mais interessante é que a partir desta leitura, nós percebemos que não existem mais os algozes e não existem mais as vítimas. Todos nós fazemos parte de um círculo onde temos os nossos acertos e os nossos erros. E é necessário, então, nós nos libertarmos destes sentimentos inferiores que nos prendem ainda a situações mais dolorosas. E por aí vai toda esta série de André Luiz. Livro Nos Domínios da Mediunidade. Para quem estuda a mediunidade é muito importante. Vai trazer muitos esclarecimentos, inclusive de situações como materialização, como funciona. Porque nesse caso, André Luiz, sendo o repórter da espiritualidade, ele vai nos contar o que acontece numa casa espírita, mas pelos olhos da espiritualidade. Todos nós estamos aqui sentados agora, assistindo a palestra, aguardando a nossa senha, mas o trabalho já está acontecendo. Alguns já percebem, alguns já têm a capacidade própria do seu organismo, não é um dom. Porque a mediunidade é algo que pertence a todos nós. Mas quando nós nos centralizamos em nós mesmos, nos concentramos, nós já começamos a perceber a atmosfera espiritual desta casa, ou de qualquer outra casa que pratica o bem que adentramos. Quando pisamos no salve, nós já sentimos uma mudança na atmosfera. E o que é isso? A não ser a conduta e o preparo do ambiente que esses nossos amigos espirituais já fizeram conosco. E André Luiz vai relatar com os olhos do desencarnado tudo o que acontece numa assistência espiritual. Desde o palestrante, que por hora vos fala, até aquele que está na recepção, aquele que está mediunizado, aquele que traz a mensagem, aquele que faz o passe e aquele que se encontra na assistência. E aí nós vamos perceber que todo o trabalho ele é uma via de mão dupla. É necessário uma receptividade para que o trabalho aconteça. Pois se o espírito benfeitor, amigo, quer trabalhar com cada um de nós, mas se nós não querermos, como que vai funcionar esse trabalho? Eu preciso estar aberto a essas sutilezas dos fluidos espirituais para entender como funciona.
mas isso é aos poucos, nós vamos aprendendo. E essa receptividade é o momento, então, que nós agradecemos no início de cada um ter vindo até aqui hoje, pois isso já mostra essa receptividade para conquistar e receber todo esse amparo. Mecanismos da Mediunidade é aquele livro que foi dito que muitas das coisas ali trazidas foram comprovadas 60 anos depois. A ciência da época, olha que nós estamos falando dos anos 50, não comportava todo o conhecimento trazido. Um outro livro, aí esse sim eu vou dizer para vocês que é muito difícil de ler, sem um estudo, sem uma ajuda, é Evolução em Dois Mundos. André Luiz vai trazer um relato para nós desde a existência como átomo até então do espírito imortal. E este livro ele tem uma peculiaridade, ele foi escrito a 4 mãos por 2 encarnados, Chico Xavier e Valdo Vieira. E André Luiz desenvolve aquilo que nós chamamos de ubiquidade. Chico Xavier em sua residência, Valdo Vieira na sua. E ao mesmo tempo, os 2 psicografavam o livro, um com os capítulos pares, o outro com os capítulos ímpares. Depois só juntaram. Até arrepia falar sobre isso. Então nós já percebemos a evolução de André Luiz para conseguir tal proeza. E termina então com E a Vida Continua, que vai então tratar com todos nós sobre o desencarne, o medo que nós temos em relação a essa passagem à vida espiritual. E um outro livro também importante, Sexo e Destino, fala então da relação da sexualidade em nossa existência, como muitas vezes uma viciação e também o quanto isso pode, de uma forma que faz com que nós nos esqueçamos do prazer que é nos concedido através do ato e que muitas vezes nós confundimos apenas com a sensação do prazer desregrado, né, o mau uso, o abuso, e que acaba acarretando algum tipo de situação mais embaraçosa para todos nós. Então nós fizemos todo esse preâmbulo, vamos então chegar aos mensageiros, que na verdade nós já estamos falando desde o início, mas agora trazer um foco então um pouco mais detalhado deste livro de 1944. Relembrando, está no cinema atualmente, estreou quinta-feira passada e já levou mais de 500 mil espectadores. Claro que o filme traz a sua versão cinematográfica, alguns ajustes no enredo são necessários para tornar o entendimento mais fácil, mas por isso então fica sempre a recomendação de lermos o livro. E Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, vai trazer para nós o prefácio de Os Mensageiros. E vai nos dizer que esta obra vai ser o relato de uma semana de trabalho de André Luiz. E aí, quando nós terminamos o livro, nós refletimos. Tudo isso em uma semana. Eu estou perdendo tempo. Porque se eu for fazer tudo isso que está nesse livro em uma semana, é muito difícil. Mas é uma semana de trabalho muito intensa, onde então André Luiz vai nos relatar o que acontece. E é nesse início de jornada de André Luiz como trabalhador. E Emmanuel vai nos dizer que para muitos, lembrando, o livro é de 44, completa 80 anos este ano. Imaginem o choque da recepção da obra na época, revelando em detalhes como funciona uma colônia espiritual. Muitos, inclusive aqueles que se consideravam espíritas da época, diziam que se tratava de uma grande obra de ficção. E André Luiz, ou melhor dizendo, Emmanuel no prefácio, vai trazer isso. Em outras palavras, aqui eu vou simplificar. Emmanuel vai nos falar o seguinte: muitos podem considerar uma obra de ficção, mas isso diz respeito ainda à materialidade. As pessoas ainda não estarem ainda
com os olhares mais apurados às questões espirituais. Pois a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensina, e nós nos voltamos à espiritualidade, tudo que é relatado acaba sendo mais entendido por todos nós. E aonde se encontra a ficção, se não na nossa dificuldade de compreender as coisas? O livro Os Mensageiros nós podemos dividir em 3 partes. Ao todo, o livro possui 51 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 13, a narrativa vai se passar na colônia Nosso Lar, que é André Luiz recebendo o convite para atuar e para trabalhar junto ao Centro dos Mensageiros, que pertence ao Ministério da Comunicação. É uma equipe de trabalho. Nesses primeiros 13 capítulos, nós vamos então encontrar o convite feito a André Luiz para que ele então compusesse a equipe de trabalho. E é interessante notar que esta equipe deveria ser composta por 50 integrantes, e já haviam 47. Faltavam apenas 3 vagas para o preenchimento. E é aí que André Luiz, então, a convite de Narcisa, que nós acompanhamos no Nosso Lar, como uma das orientadoras de André Luiz, junto com Clarencio, e ela explica sobre a tarefa. Então, nesses primeiros 13 capítulos, nós vamos encontrar o aceite do convite ao trabalho, as orientações de como funciona o trabalho, o que é necessário para a execução da tarefa, e também nós vamos ter André Luiz conversando com irmãos desencarnados que partiram para a Terra em alguma missão, mas que falharam. Nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho, porque eu tenho certeza que nós vamos nos enxergar nesses relatos. Do capítulo 14 até o 33, nós vamos ter a narrativa acontecendo num castelo, num campo de trabalho, vamos assim dizer, num pronto-socorro, num posto de socorro, localizado também na crosta da Terra, entre Nosso Lar e o próprio planeta. E André Luiz é como se fosse necessário fazer uma pausa nessa caminhada, porque também ele teria muitos conhecimentos. E do capítulo 34 em diante, até o 51, nós temos o trabalho atuante no planeta Terra entre os encarnados, inclusive nas sessões espirituais de casas que são consideradas oficinas de Nosso Lar ou oficinas da espiritualidade. Então, o livro Os Mensageiros, ele vai, então, trazer para todos nós essa jornada de André Luiz, saindo de Nosso Lar e vindo até o planeta Terra, passando por esse posto de socorro, localizado, então, na zona que nós dizemos ser mais inferiores, porque estão localizadas mais próximos à Terra. E aí muitos, então, podem se perguntar, então, quanto mais próximo da Terra, mais inferior, vamos olhar para o nosso lado, vamos perceber como ainda é a nossa vida no nosso dia a dia. Então, nós sabemos ainda da questão, não da inferioridade de cada um de nós, mas ainda olhando para quanto ainda temos a aprender. O quanto, às vezes, um problema que é pequeno se torna muito grande pela dificuldade nossa de compreensão. Então, por isso que os nossos pensamentos, imaginem só, cada um de nós emite uma força mental através de uma criação do pensamento. E essa criação, ela tem uma forma física. É por isso que quando nós entramos numa maternidade, nós sentimos todo aquele ambiente gostoso. Quando entramos numa casa espírita, numa igreja, nós sentimos toda aquela atmosfera fluídica poderosa e para o bem. Diferente de, às vezes, nós entrarmos em ambientes com mais dificuldade
e sentir aquele ambiente mais carregado. E André Luiz vai explicar sobre isso no livro. As criações mentais nossas, sendo forças materiais, construções que se solidificam, elas vão se impregnando no ambiente. E nós, tendo como referência que o livro foi escrito em 44, o que acontecia no planeta nesta época? A Segunda Guerra Mundial. Milhões de almas retornavam ao mundo espiritual. Então nós já podemos imaginar como é a atmosfera da Terra nesse período. E de tempos em tempos nós vivenciamos situações com dificuldade. Atualmente mesmo, nós passamos por situações e recentemente nós passamos também por questões de desencarnes coletivos. E a desesperança, o medo, o apego, tudo isso vai sendo solidificado e criando essa atmosfera aqui do planeta. Por isso que muitas vezes nós falamos, puxa, os dias de hoje parecem mais pesados. Mas não é porque parecem, realmente eles estão. Porque é a forma como nós também estamos vibrando nessa sintonia. E é por isso que essa pausa que nós fazemos na nossa semana, nós nos dedicarmos a algumas horas para um trabalho espiritual, nos recarrega de esperança novamente para vivenciarmos mais 6 dias durante essa nossa fase enquanto encarnado. E é claro, nós temos altos e baixos, porque isso faz parte, é claro, da nossa própria condição. Se todos nós estivéssemos sempre muito elevados, nós não teríamos talvez aquela força para aprender, para resolver, para sair daquela situação toda. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, vai então nos dizer que é o momento dele se desligar dos laços que o prendiam às atividades terrestres. E quais são esses laços? O orgulho, os ciúmes. Tem algo que prende mais do que os ciúmes? Vamos refletir um pouco. O que é o ciúme? Está relacionado, em primeiro lugar, com um sentimento de posse. Ciúmes de alguém, de uma amizade, de um amor, de um relacionamento e também de um objeto. Nós temos ciúmes de objetos, porque está relacionado à posse. Também está relacionado a um sentimento nosso de inferioridade. Eu tenho medo, eu sou incapaz, eu não consigo, eu vou ser abandonado, rejeição. E tudo isso são laços que vão nos prendendo a essas atividades terrestres que André Luiz, então, nos conclama a refletir. E aqui do lado, junto com André Luiz, nós vamos ter o seu companheiro, que também foi médico na Terra, Vicente. Ele também entra nessa equipe de Os Mensageiros, e é até interessante que os dois vão trabalhar em dupla, porque aquele grupo de 50 pessoas, Os Mensageiros, o dirigente espiritual, o Aniceto, ele vai dividir por profissões. Então nós vamos ter o grupo dos médicos, e André Luiz e Vicente, tendo sido médicos na Terra, então eles podem compartilhar de vivências, de experiências e de aprendizado em conjunto. E aqui vai ser muito interessante, porque nós temos um André Luiz que se sentia ainda muito inferiorizado por ter passado por tantas dificuldades. E quando ele encontra Vicente, e Vicente vai narrar sua história, ele fala, se engana, meu amigo, a minha história é muito mais difícil que a sua. Porque ele foi assassinado pela própria esposa e também por alguém que se dizia muito próximo a ele. E isso também traz muito sofrimento. Né? Imaginem saber, né, que houve esse crime cometido e o quanto ele também teve que penar para poder se libertar dessa trama, dessa situação ainda muito desafiadora, que gera, é claro, revolta, gera uma angústia, gera um desejo. Para aquele que pensa de uma forma inferior, o desejo da vingança. Mas uma pessoa que passou por tudo isso
se coloca à disposição para servir, para trabalho, e é o caso de Vicente. Então, André Luiz, ele percebe que ele não era o único detentor de dramas pessoais. É só nós fazermos esse exercício na nossa vida. Conversamos com aquele que está ao nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com o nosso parente, e nós vamos ouvir histórias que muitas vezes vão nos fazer pensar, puxa vida, eu estou reclamando de algo que não deveria. Aquele irmão talvez necessite um pouco mais do que eu. Então, já começa aí uma grande lição para todos nós. E é por isso que André Luiz começa a ter a mudança de entendimento. Aquele que ele considerava como adversário, começa a ver então como um benfeitor. Aquele lar que ele tinha tanta posse, começa a ver então como uma oficina, ou seja, a oportunidade de aprendizado. Os seus filhos deixam de ser os seus filhos e passam a ser companheiros nessa jornada espiritual, nessa jornada evolutiva. A ex-esposa e o atual marido dela, que causava ali tantos ciúmes, tanto apego, tanta paixão, passam a ser vistos como irmãos. E toda aquela curiosidade passa então a ser como vista pela necessidade de uma conversa elevada no desejo de servir. E nós temos que agradecer muito a este irmão nosso, André Luiz, por ter se predisposto a narrar toda essa sua vivência para nós. Porque nós também nos enxergamos nessas situações que muitas vezes são doídas, difíceis, mas que mostra para nós que há sempre uma forma de chegarmos a esse entendimento, a uma esperança, a algo de aprendizado. É a forma de entendermos essas situações. Aqui em nosso lar, nesta imagem que nós vemos, nós temos então o preparo para a tarefa. Nós falamos então desta equipe formada por 50 integrantes. André Luiz chega então para ocupar uma das últimas vagas. E o ministro, ou melhor dizendo, aquele que coordena o trabalho, o Aniceto, começa então a dar as suas coordenadas de como aconteceria. Inclusive, André Luiz, ele recebe um influxo magnético que o envolve para que ele tenha desperto em si a capacidade de uma visão espiritual mais ampliada, porque ele, como médico, seria importante olhar para os corpos e saber como atuar. E aqui nós também fazemos um parênteses, porque todos nós aqui nesta casa temos a oportunidade de deitarmos numa maca. E por que uma maca? Que já nos remete a uma assistência. É uma assistência comandada por espíritos de alto gabarito que conhecem o corpo humano e sabem, através da tecnologia empregada, como que funciona essa nossa existência. E conhecem o organismo de cada um. Todos nós que estamos aqui nesse momento agora, temos o nosso corpo físico e corpo espiritual mapeados por esta espiritualidade benfeitora. E quando nós deitamos ali naquela maca, nós realmente sentimos aquela força muito grande. E quando nós nos levantamos, o que acontece? Alguém pode dizer? Qual é a sensação que nós temos quando levantamos da maca? Eu não ouvi. Sente leveza, sente uma coisa meio aérea, não sente? Onde eu estou, o que aconteceu, até dá uma certa tontura. Aí a pessoa que está ali auxiliando segura a nossa mão para ajudar a descer. Porque é algo tão bonito que é feito conosco, é uma assistência tão poderosa que equilibra o nosso corpo espiritual, que permite com que nós, então, por alguns instantes, e às vezes para nós parece até muito tempo quando estamos ali na maca, porque o próprio tempo acaba sendo disperso de todos nós. E assim essa maravilha ela acaba sendo ainda mais gratificante também para a equipe espiritual,
quando nós deitamos naquela maca e estamos receptivos. E o que é estar receptivo? É agradecer a esses benfeitores. Não é porque são espíritos que estão despojados da matéria que já são perfeitos. Estão trabalhando, como André Luiz mostra a necessidade do trabalho. Aquela visão do céu contemplativo de um anjo tocando harpa, deitado na nuvem, sem fazer nada o dia inteiro, isso não acontece. André Luiz vai nos mostrar o trabalho incessante. É um trabalho incessante para a renovação do nosso planeta e para a renovação dos habitantes desse planeta, que somos todos nós, encarnados e desencarnados. Tanto que no começo da preparação, a Rose nos disse sobre 10 desencarnados para cada encarnado, porque essa atmosfera espiritual ela é muito grande. Se colocar à disposição da espiritualidade benfeitora é agradecer por esse trabalho que eles fazem conosco, essa abnegação, essa dedicação. Eles não estão para nos servir nesse sentido que nós às vezes nos julgamos merecedores de termos alguém para ser o nosso servidor. Eles fazem isso por amor, porque eles nos amam e porque conhecem a cada um. É essa dedicação por querer nos ver bem, por querer que nós um dia estejamos na posição que eles ocupam hoje, que é para que a Terra um dia então seja transformada. Então, quando deitarmos ali naquela maca, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por permitir esse trabalho. Agradecer a Jesus, que é o grande médico das nossas almas, é o que conhece o pensamento de cada um e é o que emite ordens de comando para que essas fraternidades atuem aqui em nosso planeta, e em especial sobre o nosso país, o Brasil, que é um dos países mais religiosos do mundo, onde vivemos em concórdia, mesmo diante de tantas religiões, e isso torna o nosso país muito especial. Então, agradecer é se colocar em atitude receptiva, elevar o pensamento, mentalizar a figura do Mestre Jesus, mentalizar Maria, a Mãe Espiritual, mentalizar tudo aquilo que de bom nos traz, para que possamos receber aquele influxo do passe magnético de uma forma mais atuante no nosso organismo. E aí nós vamos sair daqui sempre muito melhores do que quando nós chegamos a esta casa. Aniceto vai dizer aos trabalhadores uma situação muito complicada. Todos os anos de nosso lar, assim como das demais colônias espirituais, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço. Pois no nosso momento em que nos encontramos na espiritualidade, que é o momento da erraticidade que nós falamos, que é um intervalo entre uma encarnação e outra, nós estamos trabalhando, nós estamos organizando as nossas forças para vivenciar novamente uma nova encarnação na Terra. Nesse período em que estamos na espiritualidade, nós fazemos algumas promessas, nós fazemos alguns planejamentos. Na minha próxima encarnação, eu farei tal atividade, eu farei tal coisa, eu quero me dedicar a esse serviço, a esse trabalho. E aí o que acontece? Quando nós encarnamos, nós nos deparamos com toda a maravilha que a materialidade da Terra nos oferece, os prazeres, e aí é uma questão importante para refletirmos. O prazer, ele está relacionado a um momento. A felicidade, ela está relacionada a uma duração maior. Então, muitas vezes, nós confundimos o prazer com felicidade. Só que o prazer, ele nos traz a necessidade de mais e de mais. E aí aquela busca pela felicidade se torna vazia. E é por isso, quando estamos aqui na Terra, nós encontramos dificuldade em planejar tudo aquilo que nós traçamos no plano espiritual. Mas nem precisa ir muito longe. O que nós fazemos no dia 31 de dezembro, antes de acontecer a passagem do ano?
Quantas promessas nós fazemos? Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal atividade, esse ano eu vou mudar minha alimentação, esse ano eu vou abandonar tal vício. Aí, da dia 2 de janeiro, o que acontece? Somos exatamente os mesmos que éramos no dia 31. Porque nos falta, às vezes, aquele foco, a determinação. É aquela força de vontade. Mas sempre há tempo para recomeço. Então é por isso que Aniceto diz que saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa e outros fracassam de tudo. Isso nos mostra o amor de Deus para cada um de nós, que permite esse livre-arbítrio. Porque nós, mesmo havendo um planejamento, nós estamos livres para executá-lo ou não. E é aí que vem então aquela força nossa. Porque cada um de nós, naquele silêncio do nosso pensamento, quando nós vamos encostar a cabeça no travesseiro, nós sabemos o que temos que fazer. E às vezes nós adiamos, planejamos para um outro momento. E aí, às vezes, quando não dá mais a situação para ser reparada, o que acontece? O arrependimento. Puxa, eu queria ter aquele tempo de novo para poder fazer aquilo que eu quis fazer. Quantos será que não desencarnam nessa situação? Olhando para a tua vida aqui na Terra e fala, puxa vida, quanto que eu desperdicei? Quanto que eu poderia ter cumprido aquilo que eu me propus e não consegui? Então, é sempre hora para avaliarmos essa questão. E André Luiz vai trazer para nós, nesses primeiros 13 capítulos do livro Os Mensageiros, o depoimento de alguns espíritos. Claro que não vai ser possível trazer todos, mas eu vou trazer assim algumas questões bem pertinentes para que nós então possamos dizer intimamente, será que eu me identifico com algum deles? Onde será? Otávio é um dos casos mais emblemáticos, porque ele foi preparado em nosso lar por 30 anos. Ele chegaria aqui na Terra para ser um dirigente de um centro espírita, ele teria uma grande tarefa no bem, e ele ainda teria como missão cuidar de 6 espíritos órfãos, que seriam então apresentados a ele num determinado momento. Era uma grande missão. Esses 6 espíritos vinham também de nosso lar. E ele fica órfão muito cedo. E um dos médicos que o atendem diz que ele devia se dedicar mais ao sexo. E ele então começa num desregramento sexual muito grande. E ele então começa a se afastar da tarefa a qual ele tinha se planejado. E quando aquelas 6 criaturas vêm ao seu poder para que ele então assuma a responsabilidade paterna em relação a essas crianças, ele os abandona e contrai casamento com uma outra pessoa que não estava traçada na sua existência e acaba então trazendo a essa existência um filho, um inimigo de uma outra época que não estava previsto para agora. E aí isso traz uma grande dificuldade e ele desencarna com 40 anos, bem cedo. Tanto que o capítulo é A Queda de Otávio. Um preparo de 30 anos não foi aproveitado. Nós temos depois a Celino. Ele possuía muitas faculdades desenvolvidas, como a vidência, como a audição, a psicografia. Ou seja, era um daqueles médiuns que nós olhamos e admiramos a sua capacidade, porque ele vê, ele enxerga, ele psicografa. Mas ele percebeu que a mediunidade, naquele caso, para ele, poderia ser trazida como uma fonte de renda. E ele começa então a fazer cobrança pelas suas consultas espirituais. Não precisa dizer muito que tipo de espiritualidade ele começaria então a trazer para si.
E aí fica a reflexão, uma casa séria, compromissada com o bem, que atende à premissa do Evangelho de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é algo que nós recebemos como uma oportunidade de trabalho. Nós dependemos de algum espírito atuando para que ela seja então possível, pois o médium é um intermediário. Como então cobrar pela comunicação espiritual que não pertence ao médium? E que preço teria a mensagem de um familiar nosso? Quanto estaríamos dispostos a pagar por uma mensagem de um pai, de uma mãe, de um companheiro, uma companheira? R$ 1.000? 2.000? Quem tem muito dinheiro pode pagar 5, 10? Olha que absurdo colocar preço numa mensagem espiritual. E assim a Celino também tem a sua queda. Ernestina, também preparada para desempenhar suas atividades mediúnicas na Terra, ela é travada pelo medo. Ela não confia nos homens encarnados, desconfia dos espíritos, acha que são mistificadores, se sente insegura. Quantos de nós, naquele menor sinal de um desenvolvimento da mediunidade nossa, nos afastamos do trabalho, nos afastamos de um desenvolvimento porque temos medo e não queremos desenvolver porque achamos que isso vai trazer algum sofrimento para nós, sendo que ao contrário, é a fonte do equilíbrio, é a fonte de um resgate, é a fonte da prática do bem. E a Ernestina, ela se prejudica através do excesso do medo. Joel, em sua tarefa mediúnica na Terra, necessitava de uma mediunidade mais apurada. E ele, ao estar encarnado aqui, ele realmente percebeu que ele tinha um grande dom mediúnico. E o que ele faz? Ele começa a querer cada vez mais se aprofundar nesses mistérios da mediunidade. Começa a voltar em outras vidas, começa a fazer projeções de diagnóstico em outras pessoas, começa a ver e a escavar o seu passado, vendo que ele era um sacerdote na época da Espanha. E aí o que ele faz? Ele deixa de viver o presente e começa a viver o passado. Resultado, desequilíbrio. Não consegue mais cumprir também a sua tarefa. Mas notem que tudo isso é por livre escolha do espírito. E retorna ao nosso lar como um médium que faliu, que fracassou na sua missão. Belarmino é aquele que nós chamamos de doutrinador. É aquele que conversa com os espíritos numa sessão de desobsessão. Ele tem o evangelho de cor, decorado, sabe todas as passagens. E nós conhecemos pessoas que são assim. E não tem problema nenhum em saber de cor o evangelho. Mas o quanto disso nós aplicamos na nossa vida? Belarmino não aplicava na sua vida, falava para os outros, mas não aplicava para si. E ele chamava o evangelho de velharia. Ou seja, as palavras de Jesus já estavam ultrapassadas, segundo ele. Ele já foi criando os seus métodos próprios de doutrinar os espíritos. Não dá outra. Quando desencarna, é circundado por todos aqueles que caçoam dele. E nós temos também, finalizando, Monteiro, que é aquele tipo de trabalhador que acende as luzes para o outro, mas para si próprio se reveste de sombras. É aquele que em público fala de amor, fala de paciência, fala de perdão, mas quando está em seu íntimo, não perdoa, é impaciente e trata mal a todos. Não conseguiu também colocar em prática aquilo que falava. Então, olha quantos exemplos são trazidos. Será que nós nos identificamos com algum desses em algum momento? É claro que são casos que são trazidos para nós para
ilustrar dentro de uma realidade o que acontece, e nós então temos essa oportunidade da nossa reflexão. E após então André Luiz, junto com o Vicente, junto com o Aniceto e toda essa equipe de Os Mensageiros, estarem então já preparados, eles iniciam a sua jornada rumo ao planeta Terra. E André Luiz vai relatar para nós a atmosfera mental fluídica do nosso planeta, revestida então por grandes tormentas, revestida por massas cinzentas que formam grandes tempestades. E aí nós então retomamos aquela informação de que a Terra, naquele momento, passava pela Segunda Grande Guerra Mundial, onde milhares de criaturas retornavam ao plano espiritual. E a faculdade da locomoção já se torna mais pesada. Eles não têm mais a condição de usar o veículo que utilizavam para chegar até a crosta da Terra. Era necessário, então, se livrar deste veículo para, então, prosseguirem com a sua caminhada, tamanha a dificuldade de adentrar na atmosfera do nosso planeta. E num determinado momento eles avistam uma construção que lembra um castelo medieval, chamado então de posto de socorro, onde então eles entram. O próprio Aniceto entra com André Luiz e Vicente nessa construção, para que eles então possam também adquirir alguns conhecimentos, né? E também refazer um pouco das suas energias, já que para André Luiz e Vicente, essa caminhada de nosso lar até a Terra era um pouco mais dificultada. Aniceto, que é o instrutor espiritual, já sabia fazer isso com maior facilidade, mas André Luiz ainda aprendia. E nesse posto de socorro nós vamos encontrar Alfredo e Ismália, que vão trazer muitos esclarecimentos e elucidações a esta equipe. A própria Ismália já se encontra numa elevação espiritual maior do que em relação a Alfredo. Alfredo é quem coordena o posto de socorro. Alfredo e Ismália eram casados aqui no planeta, mas após o desencarne, Ismália ascende a uma elevação maior. Mas de tempo em tempo ela visita o esposo nesse posto de socorro para auxiliá-lo no trabalho. E eu sei que a gente gosta, né, de uma história e nós podemos estar nos perguntando, se eram marido e mulher, por que será que após o desencarne ficaram em esferas diferentes? E aí então nós vamos acompanhar a trama que acontece envolvendo então a questão dos ciúmes. Um dos amigos do casal que desejava, né, o fim deste casamento, começa a fazer a cabeça do Alfredo em relação à sua esposa, falando que ela o traía. E num determinado momento, eles planejam, né, ou melhor dizendo, esse amigo, ou falso amigo, vamos dizer assim, ele planeja um momento onde Alfredo consegue ver um vulto saindo de dentro do armário ali do quarto do casal, mas tudo aquilo era implantado, era uma falsa cena. E Ismália então é acusada de um monte de coisa, é maltratada. Ele, inclusive, Alfredo, vai para cima da esposa para tentar agredi-la, mas a força espiritual dela no momento era tão forte que uma mão invisível segura a mão do Alfredo para que não cometa um ato de uma agressividade maior. Mas ele abandona o lar, se muda de país e Ismália, então, naquele momento de muita tristeza, acaba contraindo uma doença e desencarna. E no astral, no plano espiritual, Alfredo depois ele percebe que foi vítima, né, de uma trama diabólica daquele que se dizia seu amigo. E sabe o que é mais difícil? Depois que você tem esse conhecimento que aquela pessoa fez aquilo para você, você recebe essa pessoa nesse posto de socorro para cuidar dele. Então, esse que fez o mal para esse casal encontrava-se nesse posto de socorro sendo tratado.
Mas esse ainda não tinha consciência. Ele apenas revivia em sua mente toda aquela cena ainda causada. E lembra quando nós falamos que a visão de André Luiz foi dilatada? Era justamente então para que quando ele chegasse perto dessas pessoas que estavam em tratamento no posto de socorro, ele pudesse então vivenciar o que acontecia com cada um. Então é uma história que, de certa forma, quantos de nós já passamos por dramas aqui na nossa existência, envolvendo pessoas que nos fizeram o mal, ou que nós mesmos, de certa forma, também causamos o mal para alguém, e vai chegar um momento em que todos nós teremos essa oportunidade do reajuste. E Ismália, então, mostra a sua também grandiosidade de mesmo não estar na mesma vibração que o seu marido na terra, se dedica a uma vez por semana descer ao posto de socorro para ajudá-lo. E aqui no posto de socorro nós vamos ter uma das cenas sempre muito importantes e muito bonitas. Aqui nós temos o quadro que diz respeito ao martírio de Saint-Denis. É um quadro pintado por Léon Bonnat, que se encontra no Panteão de Paris. E o pintor ele viveu entre os anos de 1833 e 1922. E André Luiz, curioso como ele é até engraçado, tem até um toque de humor às vezes nas suas passagens, porque ele vai olhando as coisas e vai pensando alto e vai perguntando, e são aquelas perguntas que nós também fazemos. E ele avista esta obra numa das paredes ali do posto de socorro, numa das paredes, e ele olha e ele comenta com Alfredo: eu conheço esse quadro. Que cópia bonita é essa que tem aqui no posto de socorro? Esse quadro está ali no Panteão de Paris. E Alfredo diz: você se engana. Aqui é uma cópia, sim. Mas o que está na Terra também é uma cópia. O original está numa colônia espiritual ligada à França, onde este pintor, o Bonnat, em desdobramento do sono, teve a oportunidade de visitar a colônia, se impressionou com a obra, e ele, quando acordou numa inquietação, quis pintá-la. E aqui no posto de socorro nós também temos essa cópia, mas o original está na cidade espiritual ligada à França, onde o artista teve a oportunidade de visitar durante o sonho. E isso traz também um entendimento para nós dos artistas, o quanto eles são influenciados e inspirados, né, pela equipe espiritual. Aquele que compõe uma música, aquela música fica tocando na sua mente. Né? Tudo isso diz respeito à sensibilidade, aquele que escreve. Então essa passagem para nós nos mostra que tudo que tem aqui na Terra vem com permissão ali do alto. Às vezes, o entendimento para a elaboração de um medicamento. E nós percebemos que essa informação ela surge no globo em vários pontos ao mesmo tempo, porque a inspiração é lançada e aquele que tem condição de pegar, consegue. E é por isso, então, que tudo aquilo que nós consideramos como uma verdade, ela é verdade porque ela vai surgindo em vários pontos do nosso globo. Aqui nós vamos ter também as impressões de André Luiz dentro desse posto de socorro, antes de chegar à crosta terrestre. Ele vai observar vários depoimentos de várias pessoas reclamando, e reclamam, e reclamam, e reclamam. E o que será que essas pessoas reclamam? E algo que é importante, André Luiz diz, ou melhor dizendo, o próprio Alfredo e Aniceto, eles dizem que na Terra, essas pessoas são consideradas comuns, são consideradas normais. Mas lá no plano espiritual se percebe o quanto elas estão ainda em desequilíbrio. E elas reclamam porque elas querem visitar a família, elas querem estar vendo o que acontece com a esposa. Tem um deles que diz que quer saber como que anda a situação da herança, da propriedade da família que tinha sido vendida. Uma outra esposa quer notícias do marido,
sendo que ela desencarnou pensando em matá-lo. Então, aquele pedido de ajuda muitas vezes esconde a real intenção que cada um traz. É aquela máscara que nós usamos, se passando por algo, mas que na verdade nós temos algumas intenções. Então, é nos dito que reclamam providências, sem falar da iluminação, que eles ainda menosprezam. E é por isso, então, que olhar cada um desses casos, claro que no livro vai ser trazido tudo com muito detalhe. E aí a gente vai perceber tramas muito macabras, inclusive, que causam até uma certa repulsa nossa a vermos o que acontece. Mas André Luiz ele é muito cuidadoso com as palavras que traz, para que não choque apenas por chocar, mas sim trazendo o entendimento de tudo isso. Tem uma parte no livro que para mim é uma das mais impactantes, e eu vou deixar ela para o final da palestra. Eu só vou trazer aqui um preâmbulo que num determinado momento, dentro do posto de socorro, André Luiz vai entrar num dormitório que, segundo ele, tem cerca de 2 quilômetros de extensão. Imaginemos uma construção na Terra com 2 quilômetros de comprimento, um quarto, é algo assim muito grandioso. E ele observa cerca de 2.000 leitos, onde em cada leito há um espírito dormindo. E aquilo o choca demais, porque ele não entende como que pode, naquele momento, num trabalho tão incessante, ainda haver espíritos dormindo. E a resposta que é dada a ele é algo também impressionante. Aqueles que dormem estão nessa posição porque acreditavam que após o desencarne não haveria o nada. Ou, em algumas vezes, acreditavam que dormiriam até o juízo final. E o livre-arbítrio de cada um é respeitado mesmo após o desencarne. Então aqueles dormem. Eles dormem esperando. Só que nós sabemos que o nada não existe. Há algo maravilhoso e grandioso na vida após a vida. E nós sabemos que o juízo final acontece todos os dias dentro da nossa consciência. Então não é uma data, mas a liberdade individual era respeitada. Então por isso esses espíritos, mesmo após o desencarne, ainda dormiam. E André Luiz tem a oportunidade de perceber o semblante de cada um, as dificuldades que cada um trazem consigo, como imagens de terror, de pesadelo, de falta de compreensão. Mas vai acontecer algo aí muito interessante, mas aí eu vou deixar para o final, para fechar a nossa palestra. É quando André Luiz tem a oportunidade de fazer a auscultação profunda da alma. É uma sondagem dos sentimentos. E ele percebe, então, o plano mental de cada um. E à medida em que me concentrava, observava a sombra cinzenta e escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. É aí que a gente falou do pensamento sendo matéria, que vai se condensando ao redor, então, deste corpo espiritual. É bem interessante essa cena, bem impactante, que nos traz uma grande lição. Mas a gente volta nela no finalzinho. E aqui, por fim, nós temos então a equipe dos mensageiros deixando o posto de socorro e já encaminhando para a tarefa no planeta, entre os encarnados. Já nessa densidade maior. Eles atingem, então, essa oportunidade. Aqui é uma cena do filme, eles observando o céu noturno da cidade do Rio de Janeiro, que é onde, então, se passa a narrativa. E André Luiz, já com esses olhos espirituais, ele começa a ver não só os encarnados, mas também os desencarnados que acompanham cada encarnado. E o mais bonito é quando ele vê então o sol nascendo e aqueles raios do sol dissipando
todas as forças miasmáticas, todas as forças de infecção, infecciosas em cada organismo sendo dissipadas. Então nós temos que valorizar muito essa fonte de energia e de luz que é trazida até o nosso planeta através do astro, o Sol, a nossa estrela. E que muitas vezes nós nos esquecemos que ela existe. Quando foi a última vez que nós apreciamos um pôr do sol? Quem aqui percebeu o céu como estava hoje quando chegou aqui no Salve? Alaranjado, bonito, viram o arco-íris também? São fenômenos naturais que trazem beleza. E quando nós paramos para olhar esse céu alaranjado, esse arco-íris, a própria chuva, né, o sol nascendo, o sol se pondo, tudo isso traz uma beleza muito grande. É o compromisso do Criador conosco. E André Luiz, então, nesses olhos espirituais, começa a ver com esses olhos e vai nos trazendo essa lição, essa oportunidade. Quando tivermos este momento, vamos agradecer também ao sol, tomar um sol um pouquinho por dia, né? Fechar os nossos olhos, meditar, receber essa luz que é tão benéfica para todos nós. André Luiz vai visitar o centro, que é considerado, então, a oficina de nosso lar na Terra. Dentre tantos que existem, podemos até dizer o Salve é também uma oficina da espiritualidade aqui em nosso planeta, pois ele está intimamente ligado com o plano astral. Há um corredor luminoso que sai aqui desse salão e atinge as esferas mais altas, fazendo esse intercâmbio livre entre os espíritos que aqui atuam, que colocam flores aqui nesse salão, que decoram essa casa para chegarmos aqui, que colocam os perfumes, que nos afagam, que nos abraçam, que nos dão boas-vindas quando entramos naquela porta de vidro. E tudo isso é uma oficina. E por que uma oficina? Porque aqui nós temos a oportunidade de também aprender. Quantas coisas nós já aprendemos aqui? Então, André Luiz vai nos mostrar o quanto uma casa espírita tem de oferecer a cada um de nós, nesse ganho para cada um, onde nós podemos ter autonomia sobre a nossa existência, pedir auxílio, mas saber também das nossas responsabilidades, da nossa transformação. E tudo isso sendo narrado com os olhos espirituais adquire uma beleza incrível, pois nós vemos então com os olhos do espírito o que acontece no trabalho. E é claro que por mais que passemos por tudo isso, quantos de nós já chegamos em uma casa e às vezes saímos, puxa, eu não senti nada, eu não acredito, aquela mensagem não parece ser para mim, mas isso com o tempo nós vamos nos abrindo e realmente sentindo e percebendo o quanto nós somos agraciados nesta oportunidade de trabalho. André Luiz também vai ter a oportunidade de visitar o lar daquela família que dirigia o centro espírita. O marido já havia desencarnado e a esposa conduzia as atividades. E os seus filhos cresciam vendo todo aquele ambiente. Então, na casa, no lar, antes das refeições, eles elevavam o pensamento em prece, em agradecimento. E fica aqui também uma orientação para nós. O lar, a nossa casa, é onde nós repousamos o nosso corpo, onde vivenciamos as nossas atividades, é onde passamos boa parte do nosso dia. No que nós trabalhamos ou o que nós preparamos em nosso lar? Quais são os tipos de pensamentos que nós depositamos na nossa casa? Vamos começar a refletir. Que fluidos
eu coloco dentro da minha casa, que emanações eu tenho feito. Então fica um convite para que nós também mudemos a vibração do nosso próprio lar, evitando brigas, evitando maledicência, evitando situações embaraçosas, situações que nos prejudicam, para que encontremos o repouso, encontremos a oportunidade de termos uma tranquilidade. E aí fica o convite também para cada um. Não existe um ritual, não existe uma fórmula. Mas quando foi a última vez que nós abrimos um livro de mensagem edificante em nossa casa e que lemos em voz alta? Quantas vezes nós acendemos, de repente, um incenso, para quem gosta, ou uma vela, ou que nós tivemos a oportunidade de comprar um objeto de decoração para a nossa casa que nos faz lembrar de algo bom. Então, cada um vai vivenciando dentro de si quais são as oportunidades que tem para transformar a sua casa num culto no lar. Chamar os amigos espirituais para também nos visitarem em casa. Lembrando que na nossa casa nós não fazemos sessão mediúnica, porque a sessão mediúnica ela vai acontecer num lugar de proteção, como acontece numa casa espírita. Tudo isso aqui está protegido. Há espíritos protetores em cada canto, impedindo a entrada de algo que não seja benéfico. No nosso lar, muitas vezes, nós não vamos ter essa proteção. Então, nós vamos ter que criar essa condição. E como nós vamos criar? Com um bom pensamento. A prece antes de dormir, a prece ao levantarmos, a leitura edificante, ler um trechinho do Evangelho, ler um trechinho do Salmo, ler alguma obra que edifique o espírito, que traga conhecimento, e não um filme violento antes de dormir, que a nossa cabeça fica mais ativa, uma tela de celular muito ligada, muito forte, que faz com que a gente não relaxe. Então, cada um vai encontrando alternativas para fazer, então, do nosso lar uma oportunidade de um culto. E aí nós vamos encaminhando já assim para o encerramento da nossa palestra. Eu não me esqueci que eu ainda vou contar o que acontece ali com os que dormem, mas a mensagem que nós trazemos aqui é a lição das coisas mínimas, porque é um mundo inteiro que vai se abrindo para nós, e aí nós podemos nos perguntar, puxa, mas eu sou tão pequeno, o que eu faço é tão insignificante, e aí vem a mensagem para nós que grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Eu sou minúsculo, e eu sou minúsculo porque hoje eu estou nessa condição que é mais adequada à minha experiência, é o que eu sou. E mesmo eu reconhecendo meus erros, as minhas dificuldades, eu tenho toda esta humanidade junto comigo. E nós reunidos formamos essa egrégora melhor, mais elevada. E é por isso que nós, quando temos a oportunidade de um trabalho edificante, nós contagiamos aquele que está ao nosso redor. Uma pessoa que é equilibrada aqui nesta casa vai equilibrar mais 3 ao seu redor. E aí nós vamos então numa escala progressiva. Nós temos o relato neste livro, nesta obra, que é para o nosso preparo constante. É o preparo para entender as verdades espirituais. E aqui é relatado para nós o exemplo de uma moça que tinha vários méritos, mas ao desencarnar, ela se sentiu com muito medo. E o esposo dela, que já havia desencarnado, estava ali próximo ao corpo dela, mas ela achava que ela estava sonhando. E ela não se entregava, tinha medo. Mas com o tempo, toda a ajuda que ela recebeu, porque a equipe espiritual foi muito atuante com ela, justamente pelos méritos que ela possuía, tudo então foi resolvido de uma forma bem tranquila. Então esse preparo nosso numa casa espírita é para essa vida
E é para a vida depois da vida, incluindo essa passagem de uma vida para outra. Então, por isso, esse preparo constante. E aqui nós temos a representação dessa forma, dessa força que cria o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Porque nós hoje estamos vivenciando a matéria, mas nós não podemos nos esquecer que somos espíritos. Espíritos que vivenciam momentaneamente a matéria. Mas é por isso que nós temos intuição, nós temos às vezes a vidência, nós temos os sonhos quando dormimos, que são aquelas reminiscências do que visitamos e vivemos como espírito. Por isso, não nos esquecermos, somos matéria, vivificada por um espírito. E assim, então, temos sempre a oportunidade de, no momento de dificuldade, elevarmos os nossos olhos para o alto e reconhecermos que nós recebemos todo esse amparo e essa ajuda. Nesse salão onde encontram todos aqueles que dormem, que são aproximadamente 2.000, né? André Luiz depois precisamente vai falar 1.800, são os que dormem. E falta trabalhadores para fazer com que todos acordem. Apenas 400 desses 1.800 têm condições de acordar. Mas desses 400, com os trabalhadores que estão atuando, apenas 2 vão conseguir. E como que eles são acordados? É nesse capítulo que Ismália vai fazer uma prece. E é um momento muito emocionante, porque é a primeira vez que André Luiz, ao participar da prece, ele percebe que mesmo de uma forma muito tímida, do seu corpo é irradiado luz, mesmo ainda opaca. Claro que Ismália, na condição de elevação espiritual dela, ela se transforma em luz, como mais ou menos nós tentamos reproduzir aqui nessa imagem. Mas quando a Ismália faz a prece, do seu corpo sai tanta luz, e junto com todos os trabalhadores ali daquele local, que vai, em forma de solidificação daquela luz, vai tocando cada um dos corpos que estão dormindo, recebendo todo um trabalho, todo o influxo, de forma então que aqueles mais preparados acordam. E este acordar ainda é de um momento de espanto, porque a pessoa ainda não está totalmente equilibrada e por isso elas saem correndo, como dementados, gritando aonde está o demônio, né, já que tinham medo de irem para o inferno. Então, por isso que a crença no mundo espiritual nos prepara, inclusive, para esse momento do desencarne. E esta cena é tão bonita que Alfredo, ele segura nos corredores, é um silêncio absoluto. Imaginem este quarto cheio das camas, e o Alfredo, que é o coordenador ali do posto, ele vai caminhando pelos corredores, segurando placas luminosas. E ao comando de cada luz, os trabalhadores sabem o que tem que fazer. 1944, essa tecnologia não existia na Terra ainda. Hoje nós já temos ela materializada aqui na nossa casa. Todos estão sentados confortavelmente e de um painel luminoso vai saindo os números, as cores e sendo feito o chamado para descer para assistência. E ali nesse corredor, Alfredo segurava então o painel num silêncio absoluto e cada cor sendo então plasmada naquela tela, os trabalhadores sabiam o que deveria ser feito. E André Luiz se emociona muito quando ele percebe que dele sai luz. E é aí que nós queremos, então, trazer como reflexão dessa palestra de hoje todas as condições e ferramentas que nós temos no nosso dia a dia para nós nos ajudarmos e também para ajudar o nosso semelhante. Quantas promessas nós fizemos e quantas vezes nós temos dificuldade em cumpri-las.
Mas quando chegarmos à dificuldade, nós temos a prece como uma ferramenta. Como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Traduzindo, nós podemos auxiliar o próximo com aquilo que nós já conquistamos para nós mesmos. André Luiz pôde auxiliar o próximo porque ele aprendeu a conquistar a eliminação daqueles sentimentos que o prendiam à materialidade. E é por isso que aquela prece que ele faz junto de Ismália já consegue ser convertida em luz, porque já é um caminho espiritual a ser percorrido. E Deus nos ajuda, mas Deus não se materializa Ele próprio aqui ao nosso lado, em nosso planeta. Deus auxilia a cada um de nós através dos seus mensageiros, onde nós temos aqui na Terra o comando supremo de Jesus, o Cristo. Lembrando que Cristo não é nome, Cristo é título. Crístico, aquele que atingiu o caminho da iluminação. Jesus, o Cristo, o governador do nosso planeta. E é através de Jesus e dos seus mensageiros é que Deus atua, fazendo o bem chegar a cada um de nós. Quantas vezes nós vivenciamos situações onde alguém em dificuldade e nós estávamos passando exatamente naquele lugar, naquela hora. Ou de repente nós que estamos precisando de um auxílio e de repente a pessoa que nós nem imaginávamos aparece na nossa frente. Isso é Deus. É Deus atuando, não por Ele próprio, numa materialização de uma energia, mas sim da intuição sendo guiada a cada um de nós nesse auxílio. Então é por isso que quando formos auxiliar alguém, nos ligarmos à espiritualidade para sermos aqueles instrumentos úteis e sabermos exatamente o que devemos fazer. Se vocês me permitem, agora sim, encerrando a palestra, eu queria ler um trechinho da prece da Ismália. Vocês aceitam? Porque ela dirige essa prece aos que dormem. E será que não somos nós também aqueles que estamos dormindo? Que estamos na materialidade ainda com dificuldade para enxergar as coisas? Então, por isso, nós vamos trazer aqui um trechinho. Essa prece dela, necessariamente, não é trazida no momento em que é proferida enquanto eles dormem. É numa outra oportunidade no posto de socorro, mas que ela se torna também muito bonita para todos nós. Então, quem quiser fechar os olhos e sentir todo este amparo espiritual que diretamente do centro de nosso lar chega até a cada um, porque esses mensageiros atuam em todos os lugares. E Ismália, Alfredo, André Luiz, Aniceto, Chico Xavier, Allan Kardec, Francisco de Assis, Maria, tantos outros espíritos de elevação trabalham por nós. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos ainda devedores do teu amor. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada intensa da vida. Seja para o teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor e seja para a tua bondade a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Senhor, caminhamos contigo na tua eternidade e em ti nós nos movemos para sempre. Resplandeça contigo a infinita luz,
Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte de amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, no progresso de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, salve a cada um.